Olá, eu sou Zaira Vasconcelos, coach empresarial e especialista em finanças. Esse projeto trata de finanças para não financeiros, para você empresário que sabe a importância de trabalhar o conteúdo financeiro na sua empresa, mas não é especialista no assunto. Esse curso tem 4 módulos. O primeiro módulo nós vamos falar sobre ponto de equilíbrio. O segundo módulo nós vamos tratar sobre planejamento financeiro. No terceiro, nós vamos trabalhar indicadores de resultado. E o quarto, nós vamos aprender que podemos ganhar dinheiro apenas dominando nossas finanças. Qual a importância de você participar desse curso? Você sabe que a questão financeira tratada dentro da sua empresa é fundamental para que o seu negócio prospere. Portanto, venha conosco e acompanhe cada um desses módulos e eu posso assegurar que você vai ter elementos essenciais para transformar a sua empresa naquilo que você realmente espera dela. No primeiro módulo, nós vamos falar sobre ponto de equilíbrio. E eu quero começar perguntando para vocês, que posição vocês escolhem estar? Como vítimas ou como vencedores? Qual é o papel da vítima? O papel da vítima é aquela pessoa que busca sempre desculpas, que culpa os outros ou que nega as suas responsabilidades diante da situação financeira da sua empresa. Essas pessoas, normalmente, elas encontram sempre alguém a quem culpar, o governo, a inflação, a concorrência, mas não admitem que para que elas possam ter resultado no seu negócio, é preciso que elas assumam essa responsabilidade. Mas nós não estamos aqui para escolher a posição de vítima, nós estamos aqui para escolher a posição de vencedor. Portanto, assumir os compromissos, responsabilidades e buscar o conhecimento e a confiança que a gente precisa para que efetivamente a gente tenha resultado no nosso negócio. Portanto, nossa escolha vai ser vencedor. Concordam? Ok. Para sermos vencedores, nem tudo aquilo que a gente precisa em termos de ferramentas, a gente tem. Portanto, se eu tenho responsabilidade, se eu tenho compromisso com o resultado da minha empresa, eu preciso, então, me desenvolver. Meu propósito com vocês é de apresentar ferramentas e de discutir conceitos que efetivamente possam trazer vocês para o nível de conhecimento e de desenvolvimento que vocês precisam para trabalhar a empresa de vocês. Portanto, não basta você fazer o que tem que ser feito, é preciso que antes você tenha se capacitado adequadamente e aí sim o resultado virá aquele resultado que você escolheu. Mas o que está por trás daquilo que a gente não sabe, né? E é isso que a gente vai começar a mergulhar em conceitos e temas que efetivamente a gente precisa ter domínio para que saiamos do caos para o controle. E nesse curso nós vamos efetivamente atacar 4 aspectos. Primeiro, você vende de forma rentável? O seu produto está levando o seu negócio a faturar o que você precisa, com a rentabilidade que você precisa? Será? Outro ponto é que, será que a sua operação ela está acontecendo de forma produtiva? E você conta realmente com informações que te ajudam a tomar boas decisões? E por último, os resultados do seu negócio, quem decide é você. Portanto, que recursos, ou que números, ou que resultados você espera para o seu negócio? Isso nós vamos trabalhar. Primeira coisa que eu queria que vocês pensassem, e aí onde você está, anota rapidamente o que você pensa sobre dinheiro. Será que dinheiro qual é a crença, né, que está por trás dessa palavra dinheiro? Será que tem coisas do tipo, dinheiro não nasce em árvores? Ah, quem é rico, se é rico é porque roubou? Ah, porque ninguém consegue fazer riqueza numa geração? Ah, porque dinheiro é difícil? Eu tenho que trabalhar muito para ganhar dinheiro? Então, quais são as crenças que estão por trás dessa expressão, dessa palavra na sua vida? Então, está na hora de começar a repensar e perguntar, será que essas crenças que eu venho acumulando e trazendo ao longo da minha vida, de fato, elas são uma verdade para mim? Será que elas funcionam hoje ou devem funcionar para aquilo que é o meu propósito de vida? Pense sobre isso. Começando a trabalhar especificamente o ponto desta aula, que aí, fazendo o trocadilho para ponto de equilíbrio, eu preciso saber se você sabe qual é o seu ponto de equilíbrio.
quanto você precisa vender para alcançar o seu ponto de equilíbrio? Em que dia do mês ou horas, quantas horas de trabalho você precisa entregar de serviço, por exemplo, para atingir o seu ponto de equilíbrio? Então vamos primeiro entender conceitualmente o que é ponto de equilíbrio. Essa expressão, ela traduz uma série de conceitos relacionados aqui. Dados financeiros que devem ser usados como ferramentas. Ferramentas para quê? Para planejar os objetivos que a gente quer e definir o caminho que precisamos trilhar para alcançar esses objetivos que foram definidos. Então, o que é então ponto de equilíbrio? Vamos buscar algumas aplicações práticas para isso. Para que eu preciso saber o que é ponto de equilíbrio? Como eu uso isso? Imagine que você definiu esse ponto de equilíbrio e agora você está se perguntando: e o que acontece se eu aumentar o valor, aumentar o preço? O que acontece se eu reduzir tal custo? O que acontece se eu alugar ao invés de comprar? Então, essas perguntas podem ser facilmente respondidas a partir dessa análise. Então, vamos aprender a fazer isso agora, tá bom? Primeira coisa. Como que se calcula? Como é que eu chego ao resultado do ponto de equilíbrio? Como é que eu identifico dentro da minha empresa, considerando que são vários negócios, né, de pessoas que estão aqui agora assistindo essa aula? Eu tenho provavelmente empresas comerciais, empresas de prestação de serviços, empresas industriais dos diversos segmentos. E como é que eu aplico isso na minha realidade? Primeira coisa que vocês precisam entender é que para determinar o ponto de equilíbrio, eu preciso conhecer duas variáveis fundamentais. Primeiro, custos variáveis. Segundo, custos fixos. Vamos entender cada uma delas. O que são custos variáveis? Custos variáveis têm relacionamento direto com a prestação do serviço ou venda do produto. Então vamos lá. Toda despesa que eu tenho que muda ou que tem relação direta com a prestação do serviço, a produção do produto e a venda do produto, eu identifico isso como custo variável. Um exemplo, o mais fácil de todos: insumos e matérias-primas. Se eu produzo um produto qualquer e uso insumos para essa produção, para a transformação da matéria-prima em produto acabado, esses insumos são custos variáveis. Uma outra coisa, se eu remunero de forma bonificada a equipe de comercial do meu negócio, essas bonificações, elas são também tratadas como custos variáveis. Impostos são custos variáveis, os impostos que são calculados diretamente sobre o faturamento. Então, tá claro para vocês o que são custos variáveis? Ótimo. Vamos entender agora o que são custos fixos. Porém, antes de falar do custo fixo, é interessante lembrar o seguinte, que o custo variável, por ser relação do faturamento, quando eu for trabalhar a fórmula do ponto de equilíbrio, eu tenho que usar essa relação de forma percentual. Isso faz sentido pelo seguinte, porque cada unidade produzida, ela vai carregar com ela um percentual do custo variável diretamente relacionado. E na fórmula isso vai ficar um pouco mais evidente para vocês, ok? Custos fixos. Custos fixos, embora a gente use essa expressão de fixo, não quer dizer que é um custo igual para todos os meses. Não. Custo fixo, ele tem relacionamento com compromissos que você assume no seu negócio, independente se você vender ou não. Um aluguel, por exemplo, que você contrata, que funciona onde funciona a tua empresa, esse aluguel você vai pagar, independente se você vendeu ou não, se você produziu ou não. A conta da luz, o IPTU, o salário fixo dos seus funcionários, esses você vai pagar independente de ter vendido ou não. Ok? Tá claro isso para você? Então, vá pensando dentro da tua própria estrutura como você separa cada um desses custos, como você agrupa cada despesa que você tem na sua empresa em função desses dois grupos de despesas, de custos, ok? Muito bem. Bom, uma vez que eu já tenho essas informações, eu preciso entender como é que isso funciona dentro da minha estrutura. Então eu vou passar aqui para vocês, do ponto de vista gráfico, como é que isso acontece. Aqui você tem um gráfico, né, uma matriz,
onde na horizontal você tem aqui os dados mensais. Por exemplo, as unidades de tempo. Pode ser meses, anos, enfim, como você preferir fazer seu cálculo. O custo fixo, portanto, ele é um número que se mantém constante ao longo desse tempo. O custo variável, não, o custo variável ele vai sofrer uma alteração à medida em que as vendas vão acontecendo. O custo total é, portanto, a soma desta linha do custo fixo mais esta linha do custo variável. Por isso que ela começa a contar aqui e você tem essa representação gráfica. Obviamente que todas as vezes em que você funciona abaixo desse ponto aqui, que o ponto de equilíbrio é exatamente o ponto em que o custo total cruza as vendas totais. E se você trabalha nessa parte do gráfico aqui, você está tendo perdas. E se você trabalha acima desse ponto, você está tendo lucro. E com isso a gente já consegue definir, conceituar o ponto de equilíbrio. Eu tenho então a seguinte realidade. A diferença entre o meu custo total e as vendas é que ela caracteriza então o meu resultado financeiro. Portanto, a diferença entre o custo total e as vendas totais é o teu lucro. Então, eu preciso saber exatamente onde eu estou no mês, no dia, enfim, dependendo do negócio, onde eu estou no meu ponto de equilíbrio, para saber se a minha operação ela está ou não dando o resultado que eu quero. Esse ponto de equilíbrio, ele é fundamental, gente, isso é fundamental para que eu avalie, inclusive, a viabilidade econômica do meu negócio. Se eu não tenho esse dado, eu não consigo, é como se eu estivesse realmente trabalhando com venda nos olhos. O próximo passo, portanto, é aprender a fazer esses cálculos, né? Já que você já conhece o ponto de equilíbrio, vamos entender que visões são compartilhadas em relação a isso. Então, primeira coisa é que o ponto de equilíbrio é a quantia em vendas necessárias para cobrir todas as despesas. Então, eu preciso saber no meu negócio quanto eu preciso vender, por exemplo, a cada mês para pagar todos os custos. Eu preciso saber, por exemplo, se eu sou uma consultora, quantas horas de consultoria eu preciso vender durante o mês para pagar todos os meus custos fixos e os meus custos variáveis, né? Uma outra definição do ponto de equilíbrio é aquele lugar onde eu nem ganho nem perco dinheiro, né? E uma primeira análise, por exemplo, que a gente faz para qualquer negócio que está começando é quanto tempo eu preciso trabalhar para atingir o meu ponto de equilíbrio, tá? E uma outra definição usual é que o ponto de equilíbrio é quando o lucro é zero, portanto, a perda também é zero. Bom, vamos fazer uma simulação e eu peço a vocês que me acompanhem nesse exemplo. Imagine eu tenho uma empresa em que os custos variáveis dela se comportam mais ou menos dessa forma. Imagine que é uma empresa de comércio de peças automobilísticas, tá? Então, essa empresa, ela tem um custo de peça da ordem aí de 30% do valor da peça. Ela também tem um custo de montagem, porque a peça ela pode comprar em partes, ela vai fazer a montagem para poder vender ou faz a montagem no próprio carro, enfim, só é um exemplo. Então, ele tem mais um custo de 20% sobre a venda do produto com esse custo. Tem também um custo de distribuição da ordem de 8% e também um custo de publicidade da ordem de 9%. Esses números nos levam a um custo total variável equivalente a 67% do valor da venda do bem. Então, se me explico, cada produto vendido, ele carrega com ele 67% de custo variável. Vamos entender também um pouco do custo fixo dessa empresa. Essa empresa trabalha, por exemplo, com aluguel. Ela tem serviços de água, luz, telefone, contador, seguros, uniformes, formação de equipe, porque ela está sempre capacitando a equipe, salários, enfim. Os custos fixos totais dessa empresa somam, portanto, 23.800. Então, eu tenho dois dados importantes. O custo fixo total, 23.800, e uma variável de 67% do faturamento,
que tem a ver com os custos variáveis, ok? Como é a fórmula, então, para fazer esse cálculo? Bom, se eu sei que o custo variável é 67% e eu sei que o custo fixo é 23.800, como saber, então, qual é o meu ponto de equilíbrio? Isso é uma fórmula matemática, que essa a gente precisa realmente ter conhecimento. Eu posso não decorar, mas eu preciso ter isso anotado em algum lugar para que cada vez que eu precise, eu tenha lá para fazer esse cálculo. O ponto de equilíbrio é, portanto, uma relação do custo fixo com o custo variável, onde eu aplico 1 menos o percentual do custo variável dividido por 100. Essa matemática ela é básica no momento em que a gente fala o seguinte, olha, eu não consigo operar um numeral inteiro com um percentual, então eu preciso converter esse percentual em número decimal. Então, é mais ou menos essa explicação. Mas o que eu preciso, como financeiro não financista, é entender que a relação do meu ponto de equilíbrio está diretamente vinculada ao meu custo fixo e ao meu custo variável. E eu aplico essa fórmula. Então, vamos fazer esse exercício. A fórmula ponto de equilíbrio diz que é o quê? Vamos lá? Custo fixo dividido por 1 menos o custo variável dividido por 100. Vou fazer bem lentamente para você perceber. No nosso exemplo, o custo fixo é 23.800. 1 menos... Qual é o percentual do custo variável? 67%, que dividido por 100 vai me dar 0,67. Portanto, o ponto de equilíbrio, eu vou aproveitar esse mesmo 23.800 e dividir por este resultado que dá 0,33. Qual é, portanto, o ponto de equilíbrio desta empresa? R$ 72.121. O que esse número traduz? Que essa empresa, para não ter lucro nem prejuízo, para ficar no 0 a 0, para não ter perda, ela precisa vender 72.121 naquele mês. Obviamente, se ela quer ter lucro, a venda tem que ser maior que esse valor. Tá claro, gente? Vocês podem repetir esse exercício substituindo esses números por aquele que é o dado da realidade da empresa de vocês e tornem conhecido realmente qual é o ponto de equilíbrio que vocês têm na sua empresa. Tá claro, gente? Então, para vocês, mas falta uma coisa, vocês precisam exercitar essa temática, vocês precisam testar essa fórmula na realidade de cada um de vocês. Por isso que eu vou deixar para vocês uma diversão de casa, porque trabalhar para o seu negócio é a diversão, porque você vai fazer aquilo que realmente você gosta e que vai agregar valor para o teu negócio, para a tua vida. Então, o que é que você vai fazer? Primeiro, você vai levantar esses custos. Você vai fazer uma análise da tua estrutura de custo para definir o que são os seus custos variáveis, calcular o percentual desses custos variáveis sobre o seu faturamento, isso numa média, 3 meses, 4, se você tem até um período maior, quanto maior, melhor, porque você tem uma média mais representativa. Você vai levantar também a média dos custos fixos desses últimos 3 meses ou um prazo maior que você tenha e você vai calcular então o teu ponto de equilíbrio, tá? Demonstrar realmente que margens de lucro você consegue obter no seu negócio. Você que acompanhou comigo este primeiro módulo, certamente acrescentou mais um tijolinho na construção do seu conhecimento. Portanto, eu espero você, eu conto com a tua participação no segundo módulo, onde nós vamos tratar sobre planejamento financeiro. Eu sou Zaira Vasconcelos, coach empresarial, especialista em finanças e sua parceira no seu crescimento. Até lá!